polêmicas filosóficas e do no dual. E aqui, como você já sabe, no meu canal, vocês encontram informações sobre os mais diversos e variados assuntos, tais como relacionados aos temas da história, da filosofia, da cultura, da ciência e também das atualidades. Se você ainda não está inscrito no canal, já se inscreve, ativa o sininho e vem comigo adentrar nessa incrível jornada no tempo. Conforme foi revelado pelo Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2024, as pessoas negras no Brasil possuem 4 vezes mais chances de serem mortas em uma intervenção policial do que as pessoas brancas. De acordo com os dados divulgados em tal documento, houveram cerca de 6.393 mortes em intervenções policiais em 2023. No entanto, 82,7% dessas vítimas eram pessoas negras, que é a soma de pretos e pardos. É diante deste contexto totalmente assolador que eu gostaria de apresentar uma resenha da obra intitulada O Genocídio do Negro no Brasil, do ativista Abdias Nascimento. Livro este que foi publicado no ano de 1978, mas que permanece muito atual para pensarmos sobre a condição do negro na pós-abolição brasileira. Para o autor, os negros não são um problema do país, mas sim o racismo e a dominação das elites brancas sobre a população negra, que gera condições de profunda e extrema desigualdade econômica e também social. Para se entender a condição atual do povo negro no Brasil, se faz necessário fazermos um estudo de sua própria história. Em torno de 1535 chegaram os primeiros negros no Brasil para serem trabalhadores escravizados pelos portugueses. Eles foram submetidos pelas situações mais degradantes e imagináveis possíveis, além de uma exploração brutal que lhes retirou completamente a liberdade. Ademais, foram criadas no período teorias racistas, que inseriam os negros e também os indígenas como raças, conceito esse já muito ultrapassado, que eram completamente inferiores aos brancos. O autor se contrapõe, desse modo, a visões que tentaram positivar a escravidão como sendo algo que trouxesse civilidade para estes povos. Também vai na contramão de um discurso que alega que os portugueses apenas compravam os africanos, quando na realidade, para a instrumentalização deste processo escravizatório e exploratório, se utilizava força militar, grande violência e maus tratos. Muitos dos negros sequer resistiam à travessia do Atlântico e eram lançados mortos ao mar antes de chegar nas terras brasileiras. Desse modo, o autor se opõe ao conceito desenvolvido por Gilberto Freire, que dizia que no Brasil houve uma democracia racial, em que os brancos e negros viviam em perfeito equilíbrio e harmonia. Vale lembrar que os escravizados que viviam nas senzalas realizavam trabalhos completamente subhumanos, eram constantemente ameaçados, tinham medo de serem espancados ou até mesmo chibatados. Uma relação de domínio, onde um dos indivíduos vive constantemente com medo de relações de violência, não pode ser considerada uma relação harmoniosa e equilibrosa. Uma das provas da resistência dos negros a essas relações exploratórias foram as várias tentativas de fuga, as várias revoltas, as formações dos quilombos e, em casos muito extremos, o suicídio, pois muitos se recusavam a viver como máquinas de trabalho forçado para gerar riquezas para os seus senhores. Outro ponto infeliz a se destacar é que a mulher negra escravizada sofreu ainda mais, pois ela era vítima da violência sexual que praticamente seus senhores as estrupavam e por medo da chibata ou até mesmo da morte elas não ousavam em resistir. Ainda nos dias atuais, a mulher negra, por causa dessa sua condição de pobreza, ausência de status social e total desamparo, continua a ser vítima fácil, vulnerável a qualquer agressão sexual advinda de brancos. Vale mencionar que o Brasil foi o último país da América Latina a exterminar com a escravidão, e isso só ocorreu após muita pressão internacional para que houvesse uma abertura total do comércio capitalista no país, e isso ocorreu de modo muito lento por alterações políticas no século XIX. Com a Lei Áurea, a escravidão não foi abolida. Ela não libertou os escravos do jugo de mais de 300 anos de preconceitos
e discriminações a que eles foram submetidos. Nossas elites nunca aceitaram perder essa mão de obra, e assim estruturou o racismo em nossa sociedade, a fim de manter-se hegemônica, superior e privilegiada socialmente e economicamente ao povo negro. Mesmo após leis como Afonso Arinos de 1951, que visava proibir o racismo, esse fato não foi resolvido, pois a sociedade continuava enraizada no racismo, que contaminava até mesmo as instituições como as policiais. Outro ponto muito interessante a ser lembrado é que os escravizados libertos não encontravam ou recebiam outras oportunidades de emprego, e muitos acabaram se tornando moradores de rua e começaram a ver o aumento dos índices de criminalidade no país relacionados diretamente com essas populações. Desse modo, deve-se admitir que houve uma omissão estatal brasileira no momento da abolição da escravatura, que simplesmente libertou seus escravos, mas os deixou a viver à mercê da sua própria sorte, sem que fossem planejadas políticas públicas específicas para a integração dessa população na sociedade brasileira. A consequência da falta desse desinteresse público a esse respeito é refletida até os dias atuais, e todos nós vemos, com o aumento e a expansão constante de favelas e espaços onde a extrema pobreza domina a vida social dos indivíduos, e sem muitas alternativas e perspectivas de vida, acabam adentrando para o mundo da criminalidade. Entretanto, o povo negro também soube resistir, manter traços de sua religião, de suas culturas e de suas próprias identidades. E nas últimas décadas, nosso Estado tem admitido seus erros e proposto políticas públicas de restauração histórica que proporciona maiores possibilidades de ascensão social para essa camada desprivilegiada, como as cotas nas universidades e também nos serviços públicos. Eu espero de coração que tenham curtido esse breve resumo e as reflexões que eu trouxe. Não deixem de compartilhar, de curtir, de comentar, de passar para os seus amigos esse vídeo para que eu possa continuar produzindo conteúdo para vocês. Desde já lhe agradeço a atenção, até o próximo vídeo.